Eu fico pensando, estaria Deus utilizando-se do evento para um tipo de anúncio à sociedade? Um tipo de alerta à sociedade? Porque muitas vezes Deus agiu assim, né? Quando, por exemplo, cai fogo em Sodoma, em Gomorra, né? Deus está dando alertas, né? Deus está dando avisos. Eventos catastróficos, né? Podem ter justamente a mão de Deus, de alguma forma, né? Só quem não acredita nisso é no teísmo aberto, que é o caso do Ricardo Gondim, né? Que tem dificuldade em entender um movimento como aquele tsunami. Ele diz que se Deus fosse bom não permitiria aquilo, ou então Deus não tem controle sobre as coisas, né? E, na verdade, eu como cristão posso enxergar Deus, inclusive, numa tragédia como aquela, né? E, não é uma farsa, porque não é uma montagem. Esse foi um acontecimento. E, o lugar onde aconteceu, como aconteceu, né? O que estava havendo no momento, a cor do cavalo, tudo é muito significativo. Eu não vou brigar com o cara lá que fez o YouTube e que diz que isso aqui é um fenômeno natural. Isso é bobagem. Brigar sobre isso é besteira. O que é relevante aqui é todo o conjunto, é todo o contexto, né, onde isso aparece. A minha cosmovisão bíblica me dá uma perspectiva singular desse fenômeno. Nós estamos vivendo em um momento, né, em que a perspectiva naturalista ela entra muito dentro da igreja. Então, nós hoje estamos sendo treinados a desconsiderar qualquer tipo de fenômeno sobrenatural. Então, por exemplo, o sujeito está endemoniado, não, o problema dele é psiquiátrico, né? Antigamente, o sujeito tinha problemas assim, você levava para o pastor, né? Hoje, você leva para o pastor manda levar para o psicólogo, para o psiquiatra, né? Antigamente, o psiquiatra mandava levar para o pastor. Agora as coisas estão se invertendo. Então, nós estamos tendo dentro do mundo cristão uma visão mais naturalista do que sobrenatural, do que bíblica. Nós estamos agora com muita dificuldade, até por medo, de sermos descontextualizados na civilização na qual estamos inseridos, né? De atribuir uma cosmovisão sobrenatural aos eventos e aos fenômenos. E isso é um problema sério para nós. Porque senão, daqui a pouco, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma atividade cristã naturalista. Então, o que vai ser missões? Missões vai ser cuidar de pessoas com problemas sociais. Missão vai ser uma atividade tipo assistencialista. Né? Como se rico não tivesse problema. Mas esse pensamento, de certa forma, a própria igreja tem contribuído para isso. Tem que espiritualizar todas as coisas. Por exemplo, o avião da Lamia mesmo, vocês viram, apareceu um monte de coisa lá, até aplicações, tentando espiritualizar coisas, porque o significado do nome Lamia e tal, e aí a gente vê isso até mesmo nos desenhos. Nem o nome não é igual. Primeiro que o nome não é igual. Então, assim, a própria povo mesmo da igreja vai criando essas coisas e termina por fim gerando esse pensamento. Não vou espiritualizar isso porque já tem esse tipo Não é espiritualizar, é enxergar o sobrenatural no fenômeno da existência. O problema é que nós estamos mudando a nossa maneira de ver a vida. Aquilo é crendice, aquilo é outra coisa. Eu estou falando a igreja de uma maneira geral. Nós estamos passando por um processo de intelectualização da igreja de tal forma que nós estamos a desconsiderar o que é a vida cristã. Ninguém fala mais em demônios. Inclusive nem as igrejas neopentecostais estão falando mais, só falam em dinheiro. Você quase não vê mais ninguém expulsar demônio, né? Antigamente era tudo expulsar demônio, agora é só dinheiro, né? Nós estamos descaracterizando, né, o sobrenatural. As crendices é outra coisa. O sobrenatural, inclusive nas nossas observações. Aqui não tem nada de sobrenatural. Aqui tudo é natural. Agora, a minha perspectiva, que é bíblica, tem que enxergar no fenômeno além do naturalismo. E aí eu posso perceber isso. Essa aqui é a diferença, né? Não é porque o fenômeno é natural
que não tenha atribuição sobrenatural. Mas eu acho que a igreja separa espiritual de sobrenatural? Eu acho que a igreja está desprezando o sobrenatural. Estamos nos distanciando do sobrenatural e estamos caminhando cada vez mais para um naturalismo. Naturalismo. Até os projetos missionários hoje são muito mais projetos sociais do que... Por exemplo, é muito mais fácil eu conseguir a manutenção para um obreiro se ele for para a África do que se ele for para a Europa. E a Europa precisa muito mais do que a África. A Europa precisa muito mais de missionários do que a África. Mas você não consegue manutenção para a Europa. Você só consegue para a África. Porque a visão não é mais sobrenatural, é assistencialista, é uma visão, é por causa dos pobres, dos coitados, que estão passando fome, sofrendo. Eu sei disso. Quando eu preciso de apoio para fazer trabalhos na África, é muito mais fácil do que para fazer trabalho na Europa. E quantas centenas, milhares de localidades na Europa que não tem uma igreja evangélica? Não tem uma igreja evangélica. Não tem ninguém pregando o evangelho. Ninguém. Tá? E fora que em muitos lugares o que tem não é nem evangelho mais. Tá? Mas a perspectiva do fenômeno a singular do fenômeno é uma característica de cosmovisão. Você enxerga de acordo com a sua cosmovisão. Um termômetro, né, para entendermos qual é o tamanho da minha cosmovisão é justamente qual é a maneira que eu olho para o mundo. Por exemplo, como é que eu vejo o meu vizinho? Se o meu vizinho coloca música alta lá e tal, como é que eu vejo isso? Se ele coloca músicas lá que eu não gosto e tudo, como é que eu olho para o meu vizinho? Né? Eu tenho que dar vontade de dar um pau nele. Pois é. Deixa eu dormir. Charles Colson disse que enxergar o incrédulo de uma forma hostil é a mesma coisa que querer bater num cego que é seu vizinho e todas as vezes que ele passa por você, ele pisa no seu pé. Um cego passa por você e pisa no seu pé. Qual a sua reação? Você quer bater nele? Desculpa, você pede desculpa para ele. No outro dia ele passa, pisa no seu pé. Você vai bater nele? Essas pessoas que estão no mundo estão cegos. São cegos. Mas nós não enxergamos assim. Porque é essa visão naturalista. Tá? Quando nós falamos aqui sobre a atividade laboral, o sujeito é crente e vai para o trabalho com a mesma perspectiva do sujeito que não é crente, isso significa que a cosmovisão dele está diluída, está enfraquecida. Se o que ele vê na sua possibilidade de trabalho é a mesma coisa que o colega dele que é ímpio, é porque a sua cosmovisão está enfraquecida. Se a perspectiva que você tem de fenômenos, e aí fenômeno é a vida. A vida é um fenômeno. Se a perspectiva que você tem de Curitiba é uma perspectiva secularista, naturalista, cosmovisão enfraquecida. Enfraquecida. Tá? A perspectiva que eu tenho do mundo, ela tem que ser singular e ela tem que ser sobrenatural. Tá? Enxergar os nossos governantes apenas sob a ótica naturalista é fazer como todo mundo faz. Temos que enxergar sob uma ótica sobrenatural. Essa é a cosmovisão bíblica. Senão não é cosmovisão bíblica. Tá? Um termômetro, um parâmetro, né, são as minhas reações diante de fenômenos. Se eu estou reagindo como as outras pessoas que não são crentes, a minha cosmovisão está enfraquecida. Tá?